Bem-vindos ao episódio número 76 da Ações e Companhia. Eu sou o Manuel Maurício e comigo está o grande Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal! Alô, olá! Mais uma moedinha, mais uma voltinha. Aqui estamos para mais uma semana. Vamos falar assim à relata do futebol muito rápido. E vai, Gonçalo, diz lá o que é que tens para dizer esta semana. Tem sido uma semana com alguns eventos, Manuel, ainda bem que perguntas, entre os quais a Fed aumentou as taxas de juros a um ritmo bastante considerável, mais 75 basis points. E bem, os mercados estão-se a ressentir. Eu estava-te a perguntar... Basis points, faz favor. Eu sempre me falo em basis points, tenho que fazer contas na cabeça, da minha Vai cabeça. dividir por 100, meu caro. Pois, está bem, mas para quê? Se podemos Pronto, logo falar. 0,75. Isso, 0,75. obrigado. Economistas, e muito interessante, não sei se vocês viram, mas em algumas reuniões da FED, eles depois publicam as minutas com as estimativas de cada banco federal, ou seja, da FED Nova York, depois da FED de Louisiana, blá, 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 e cada um tem as suas estimativas para aquilo que acham que vão ser as taxas de juros de referência, a chamada dot plot, para os próximos tempos. E já há algumas FEDs a estimar quase 5% do próximo ano. Isso porque há várias FEDs em cada estado, é isso? Sim, acho que há uma postada ou uma coisa assim. Foi a primeira vez que eu vi esse gráfico da dot plot, há bocado no Twitter, nunca tinha visto. Ok, eu já tinha visto algumas vezes, mas é a primeira vez que é realmente relevante. E entretanto o euro já está a 0,98 dólares. Surreal, surreal. Aliás, acho que já foi a maior variação euro-dólar de sempre. Pelo menos no curto espaço de tempo. Isto não está famoso, pá. Estou a ver, está a descer, é verdade. Portanto, a FED está a levar mesmo a sério o combate à inflação. Eu vi só eles devem... Porque, agora, pronto, isto é uma opinião, mas eu acho que no caso deles, eles têm uma inflação mais assente em questões de procura, né? Eles estão com desemprego em mínimos históricos e os ordenados estão a subir em flecha. Portanto, eles têm efetivamente uma inflação que consegue ser controlada, em parte, pela subida das taxas de juros. O que na Europa é mais complicado, porque a nossa inflação é mais estrutural, é mais uma questão energética. Podes subir as taxas de juros à vontade, que se não tens gás, isso não vai fazer diferença. Portanto, no caso deles é mais fácil subir as taxas de juros. No nosso caso estamos mais entalados. Sim, a nossa inflação é mais devido à oferta e a deles mais devido à procura. E é mais fácil arrefecer a procura do que arrefecer a oferta ou melhorar a oferta, não é? Que seria a solução para Portugal, para a Europa. Mas na Europa também estamos com desempregos a mínimos, talvez não históricos, mas décadas. Estamos, mas o aumento de ordenados, por exemplo, não se verifica. Há algumas exceções, em alguns países. A Holanda, por exemplo, já vai anunciar aumentos de 10% do ordenado mínimo para o ano que vem. Portanto, há algumas exceções, mas no geral os aumentos dos ordenados não estão a acompanhar. Mas vamos ver. Eu agora que estás a falar da Holanda, e agora fazendo uma tangente, já aqui falei há uns tempos atrás da produtividade da Alemanha, que tenho uma amiga que trabalha lá, e os tipos têm regras muito, muito precisas. Se trabalhas horas a mais, o teu chefe é chamado para responder porque é que os teus colaboradores estão a trabalhar horas a mais, etc. E eu sempre me surpreendeu essa história desses países terem cumprirem mais as regras, trabalharem menos horas e ainda assim serem mais produtivos e mais organizados. E agora a Andréia, minha namorada, esteve a jantar com uma amiga nossa que foi viver para a Dinamarca e é cirurgiã e diz que várias vezes ela faz um bocadinho mais do que aquilo que devia e os colegas dizem-lhe indignados: porque é que estás a fazer isso? E ela, pá, porque está aqui para fazer e não sei exatamente a que é que ela se referia, não há de ser mais uma operação por dia, mais uma cirurgia, mas mais qualquer coisinha. E os colegas dizem, não faças isso, porque isso é trabalho pago e se tu fazes isso, nós todos temos depois que fazer isso, portanto não faças. E tipo, ela deixa de fazer estas coisas e é interessante, eles trabalham, ela pelo menos tem, o horário é das 8 às 3,
E é interessante como é que eles são tão regrados e diz, opá, por exemplo, as portas de casa não se fecham à chave, tipo, simplesmente não há crime. E ela fazia-lhe confusão ao início. E outras coisas assim. E por exemplo, os teatros compram-se os bilhetes, mas depois à porta do teatro não está ninguém para controlar os bilhetes, mas ninguém deixa de comprar o bilhete, que é altamente. Mas esta, especificamente da produtividade e de eles não trabalharem nem mais um minuto, é interessante. E como é que nós, muitas vezes, eu ouço, e durante a minha vida trabalhei N vezes muito mais, e ainda assim somos dos países mais atrasados da Europa. Mas que neste momento somos dos que estamos a crescer em flecha. Aliás, não se prevê nenhuma recessão para Portugal. Crescer 6,7% este ano e 1,2% ou 3% por ano. Eu não sei se isso diz tanto da nossa organização ou da nossa situação geográfica. Claro. Mais vale ter sorte do que estar certo, não é? Exato, muito bom. Mas sim, mas o turismo está mesmo incrível, não é? Coitado, repara, se tu fores a ver, por exemplo, os países com mais inflação agora e com mais problemas, é a Letónia, a Estónia e a Lituânia. Também não tem, é claramente devido à situação geográfica deles. Estão com 20 e tal % de inflação. E eu conheço minimamente alguma coisa desses países, principalmente Estónia e Letónia, são países com, para a escala que têm, que são minúsculos, altamente inovador. Então a Estónia é altamente inovador. Um país com muita garra, muita produtividade. Mas é isso. Está tudo muito calado. Porque isto tem que ser mais dinâmico. Aquele silêncio awkward. Eu não sei o que é que aconteceu mais esta semana, mas tu estavas a dizer, Gonçalo, ias dizer qualquer coisa. Acho que o evento mais marcante foi estas taxas de juros, não é? E hoje subiu as inglesas. Mas isso... e morreu a rainha. Não tínhamos falado disso, ou tínhamos? Isso já foi a semana passada. Já? Mas foi o funeral agora. E falámos. Então não falámos. Até contamos aquela história. Até eu contei a história dos americanos que tiraram. Sim, exatamente. Eu só preciso de um empurrãozinho para a memória começar a funcionar. Não tem motor de arranque. Esta semana foi o funeral, segunda-feira. E foi feriado. Viram? Assistiram? Não? Eu não me diz nada. E mais coisas desta semana? Temos o Fed. Eu só vi uma cena que foi... Acho que a Fed disse: nós vamos fazer o que quer que seja necessário para travar esta inflação. Portanto, adivinham-se, vocês que devem ter visto, especialmente ali o Gonçalo, se calhar viu isto com mais atenção, adivinham-se mais subidas de juros? Sim, é o que eu estava a dizer há pouco. Já há algumas estimativas para perto dos 5%. E mais do que isso, também cada Banco Federal faz estimativas para o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, o PIB. E já há algumas estimativas abaixo de 0 para o próximo ano. Portanto, eles estão a ficar confortáveis, ou pelo menos a criar um guidance que realmente tolera uma recessão para controlar a inflação. Um pequeno preço a pagar. Sim, vai haver aí um crescimento agora. Já houve. Eu sei. Isto é gozar com a malta que diz: agora é que vai tudo cair. Então, mas o Nasdaq já está aqui 30 e tal %, o S&P 520 e tal. Agora é que vai começar a cair. Agora já, no mínimo, estamos a meio, meu. Pois não sabemos. O Gonçalo estava aí a perguntar se eu estava tranquilo com as quedas, e eu, quais quedas? Assim, na brincadeira, já nem abro a minha conta. Mas acho que era o Ray Dalio que dizia que isto podia ser outra vez os anos 70. Estamos aqui 10 anos agora à raspa. Mas isso, olha, também houve o Alex, há um gajo que é o Alex Morris que eu sigo, e ele meteu uma frase do Seth Klarman a dizer que estava muito receptivo e que achava que íamos ter mais 10 anos de zero retornos e que nunca teve tão mal a perspectiva dele da economia, e aquilo é de maio de 2010. Portanto... Foram os melhores 10 anos de sempre. Exato. Portanto, isso é... Lá está. Macro não interessa. Agora, efetivamente, se nós formos analisar, faz sentido ver o que é que já aconteceu. E se nós formos analisar o bear market típico, os últimos bear markets de todos, desde 1960 ou 50, tirando a grande pressão, a duração média foi de 400 dias, o que é que é?
e nós já vamos no dia 280 ou 290. Portanto, já estamos. Isto começou. Bem, depende do SP500, a Nasdaq começou antes, mas começou para aí em janeiro ou dezembro. Portanto, mais de meio no típico bear market, a média, não é? Já vamos a mais de meio. Mas a verdade é que houve muitos bear markets mais pequenos. Por exemplo, o 2008, isto depois é giro de se ver, o 2008, que se calhar as pessoas sentiram mais, durou muito menos tempo do que o de 2000. Apesar do de 2000 ser um bocadinho mais localizado. Mas foi muito mais duradouro. Portanto, é isso. Na pior das hipóteses, não é? Já vamos a meio para aí, não é? Provavelmente. Não sabes. Pois, não há como saber. É o problema das distribuições, e mesmo que seja parecido com o passado, pode ser completamente fora do meio. Sim, sim. É ir investindo mais e mais e mais, fazer um averaging. Eu ainda meto todos os meses, não é? Ainda tenho essa possibilidade. Não mexe assim muito, não é? A carroça, mas ainda dá um alento otimista, não é? Está aqui mais um dinheirinho a comprar a preço baixo. Mas é isso. Estou a pensar carregar sério, começar a carregar sério, os tipos passar, dividir algum dinheiro por, ainda não sei, ainda não pensei bem nisso, mas sei lá, por uns meses e fazer todos os meses a mesma quantia. Que é para depois não ter essa parte psicológica de e agora é que era, veio abaixo, agora é que era, não é? Mas estou a pensar, estou a começar a gostar do que vejo. No outro dia vi alguém no Twitter a dizer que grandes empresas destas compounders famosas estão a saldo, mas eu ainda não vi nada disso. Curiosamente olhei para as minhas, para a minha preferida de sempre, a O'Reilly e a AutoZone, e lá estão elas a caminhar para cima e para cima e para cima, porque o entorno atual até as beneficia, porque a malta não compra carros novos e estas empresas correm-lhes muito bem quando a economia não está boa. Mas não são só essas, tipo, também, acho que a Pool, não sei se olhei para ela também, mas ainda não vi naquelas de realmente de qualidade. Mas a Pool caiu 40%. Pois, mas não quer dizer que esteja barata, não é? Ok, pronto. Portanto, ainda não vi, nem sei se quereria comprar a Pool. Há aqui uma questão, também há essa. Mas pronto, isto para dizer que é nessas alturas que se investe, malta. Não é que no outro dia que estavam as SPACs todas a bombar e o chamado Palapatiminaia a dizer que abrem mais SPACs e mais SPACs, que curiosamente também andei, eu nem vi, sempre vejo este tipo a passar, nem olho, mas o que é que aconteceu? O gajo está em todo lado agora outra vez, tipo, está a fechar as SPACs, é isso, não é? E a devolver o dinheiro. Houve duas que fechou, isto não encontra oportunidades. Que é engraçado, não é? Agora é que ele não encontra oportunidades. Agora não encontra quem queira vender. É um bocadinho diferente. Mas é. Pá, efetivamente, eu sou da opinião que é para se investir sempre, principalmente nós. Não? Quem está nos índices ainda percebe, não? Mas nós, pá, como o Warren dizia quando era miúdo, eu não faço ideia o que é que os averages vão fazer. Agora eu só me foco nas 7 ou 8 empresas que eu estou investido. O resto. O que é que interessa se o mercado está em máximos? Se tu encontras uma cena super barata, até podes estar a investir em máximos e aquilo fazer todo o sentido. Exato. Normalmente, como diz o Vinal, tipo, está super barato também por uma razão, não é? Que normalmente não é boa. Eu ontem, agora mudando de tema, ontem conheci, na verdade já conhecia, mas descobri que uma recente amiga ou conhecida trabalha num private equity aqui em Lisboa, portanto já são 3 pessoas que eu conheço que trabalham em private equity em Lisboa, 2 são realmente partners dos seus respectivos fundos, ela é analista. E eu estava-lhe a perguntar como é que é o trabalho de analista em private equity. Um dia desses, acho que vou entrevistar os 3, não sei se ao mesmo tempo, se em separado, mas era eu quero aproximar-me, quero falar mais com eles para saber mais do mundo de private equity em Portugal. Com um deles de vez em quando almoço, eu vou sabendo, mas com esta ainda não, e com o outro também ainda não. E ela estava-me a dizer, sou analista e preparo coisas e o Conselho de Administração depois é que decide comprar ou não comprar. E eles têm quase 3 áreas em que investem. Uma é empresas maduras que geram cash flow, outra é empresas tipo startups, tipo VC, Venture Capital, e outra imobiliário.
E ela estava-me a dizer que ela prepara os relatórios todos e faz muitos cenários, muita modelação em Excel, especialmente agora para modelar o que é que acontece às empresas com maior inflação. E depois passa ao Conselho de Administração e eles é que tomam as decisões de comprar ou não comprar as empresas. E pareceu-me um bocadinho ingrato, um tipo estar a fazer o trabalho todo e depois tipo, não ter o gozo de comprar, quer dizer, pode comprar para si próprio, só que isto é private equity, portanto ela não tem possibilidade de comprar parte da empresa, não é? E depois fazer o trabalho todo e depois não ter o gozo de investir na empresa. Ela disse, e eu perguntei-lhe, e tu estás sempre convencida da empresa que estás a investir, ou concordas com a decisão do Conselho de Administração de investir ou não investir? E ela não. E eu perguntei-lhe o que é que fazes quando não gostas da empresa ou quando achas que não deve investir, e ela logo ao início começa-se a perceber e eu passo para outro colega porque é difícil estar a fazer um trabalhão enorme para uma coisa que eu já sei que não vou gostar e que não vou recomendar ao Conselho de Administração. Ainda não tirei conclusões sérias disto, mas é algo que partilho convosco, que é um mundo que nos passa um bocadinho ao lado. E que é muito interessante porque eles realmente compram participações em empresas ou empresas completas, normalmente para depois vender ao fim de 5 anos. E hoje ainda vi um tipo no Financial Times, não sei quem é, a falar que o private equity é quase como um grande Ponzi scheme, porque eles depois vendem-se uns aos outros, as empresas. E é tipo quem é que fica com a batata quente no fim quando a música acabar, não é? Mas entretanto vão dando sempre um bocadinho mais pela empresa e um bocadinho mais e ajudam-se uns aos outros e às vezes até vendem aos fundos da própria empresa de private equity que tem vários fundos, portanto rodam dentro dos seus próprios fundos. Eu por acaso, tenho muita dificuldade em... Eu gosto muito desta área, mas eu não me via mesmo a fazer isso. Porque o parte do gosto disto é nós estarmos com skin in the game. Se eu estiver só a fazer Excel para depois outra pessoa fazer alguma coisa, não. Sim. Não, é sério, não tenho nada contra, mas não mexe mesmo comigo. Não é porque lá está, eu gosto disto, mas tenho que estar envolvido, não é? Tenho que... Seria não fixe gostas de trabalhar para aquecer. Exato. Exato. É como estar a brincar é como estar a investir com dinheiro de brincar, Isso mais vale fazer outra coisa. Seria fixe se tu tivesse a capacidade de decisão de comprar estas empresas e de investir em empresas que realmente depois conversas com a gestão e tudo, e eventualmente essa parte se calhar já não gostarias tanto, mas poderes mudar a gestão no limite. Sim, não. Ter alguma opinião. Exato, gerir se calhar um fundo, mesmo que o dinheiro não fosse totalmente meu, poderia fazer sentido, mas tinha que ter o poder de decisão. Senão... Sim. E esse esquema de pirâmide que quase estavas a dizer também só resulta enquanto houver inflows, porque só podes vender ao próximo fundo por um retorno se esse fundo conseguir comprar a um nível superior ao que tu pagaste, menos. E adicionar as comissões e tudo mais que vais sacando. Portanto, vamos ver. Mas mesmo que não sejam dentro da mesma empresa, podes vender a um amigo, depois dá um jeitinho e vende-te a ti ou compra-te a ti. Sim, mas mais uma vez, isso só pode correr quando a indústria toda está cada vez a captar mais ativos sob gestão e o que tem acontecido na última década. Mas isso pode a qualquer momento inverter e depois fica muito complicado venderes a quem tens vendido sempre se eles não recebem novos inflows. Sim, depois há uma nova tendência que é permanent equity, e um dos gajos que fala muito disso, que eu já não vejo há muito tempo, é o Brent Beshore, que é famoso aqui, amigo dos O'Shaughnessys e dos Ian Castles e tudo, e o tipo, e ele a empresa dele até se chama mesmo permanent equity, que querem comprar empresas para ficarem com elas e não para vender e ficar com elas para o resto da vida. Quais são os vossos temas, amigos? O meu tema eu li um livro chamado How Google Works, do antigo CEO Eric Schmidt, e há lá um tópico que gostava de articular, que é uma regra que eles têm, que é o 70-20-10 para alocação de orçamentos. E basicamente explica como é que eles alocam os orçamentos em todos os projetos que têm. Em grande parte vai para o core, os 70% vai para o core, vai para a search, e o resto é alocado para projetos mais especulativos, digamos assim, ideias mais malucas. E isto sempre foi uma crítica
que eu tenho lido várias vezes à Google, e é giro ver como é que a própria Google vê estes projetos em termos de alocação de recursos. E tu, Diogo, qual é o tema que nos trazes? Só para complementar, ainda ontem ouvi o podcast do Eric Smith, que foi ao Lex Friedman. Ele foi? Não sabia, boa. Yeah. E está muito a giro, mas essencialmente é sobre aquilo que ele também já anda a falar há mais de 20 anos, que é a singularidade e o momento em que a inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana e o teste de Turing, não tem muito a ver com a própria empresa. Ele fala lá de alguns algoritmos agora públicos, tipo o Lambda e do AlphaFold, que está ligado à Google, mas essencialmente é inteligência artificial e singularidade. Mas está muito a giro. Ele já está a ficar um bocado velhinho. Mas... Eu vi um tipo, agora que falas, da Google, que acho que é o gajo que está à frente, não sei, de uma dessas coisas de inteligência artificial. Falava dessa história do AlphaFold, que é de dobramento das proteínas, não é assim uma história? É. E o gajo é o tipo de DeepMind. Exatamente. Mas é fundador da DeepMind e depois vendeu à Google. Aquilo foi um avanço tecnológico impressionante. Porque aquilo tem uma utilidade enorme. Desculpa. Não, diz isto. Aquilo tem uma utilidade enorme na bioquímica, não é? O gajo estava a dizer que antigamente um PhD demorava todo o seu doutoramento para estudar o desdobramento de uma proteína, uma única proteína, algo que agora este software do DeepMind consegue fazer em minutos. Eu gostei muito de ouvir esse tipo, pá, o entusiasmo que ele tem pelas coisas e realmente ele chama-se Denis qualquer coisa. Adorei ouvir esse podcast, metade não entendi do que o gajo fazia, e o gajo fez montes de coisas e continua a fazer montes de coisas, avançar a tecnologia, a ciência. Eu a parte técnica não entendi, mas o entusiasmo dele é espetacular. Apetecia-me conhecê-lo, ir trabalhar com ele, só que o que é que eu vou fazer? Para desdobrar proteínas. O gajo chama-se Denis Hassabis e ele foi também ao Lex Freedom há uns tempos. Também tem uma entrevista para aí 2 horas com ele e vale muito a pena. E agora tem uma também com uma cena chamada The TED Interview. Essa é mais pequenina. Diogo, o teu tema? O meu tema também é de um livro que eu decidi ler por recomendação do Guy Spier, que se chama Ergodicidade. Que tem assim um palavrão, não é? Que é uma palavra muito difícil de se dizer, mas que é um conceito matemático muito utilizado. E este livro é espetacular porque é totalmente não matemático, né? É funcional, e a ideia é tentar explicar o conceito e aplicabilidades no dia-a-dia em relação com o conceito. Eu sinto-me diminuído, porque o meu tema não é assim tão interessante quanto isso. Ultimamente não sei porque eu não tenho encontrado temas assim tão interessantes. É um artigo do Morgan Housel sobre contar histórias, basicamente, e a importância de contar uma boa história. Eu acho que o meu vai ficar para o fim, e porque os vossos dois, diria eu, que são muito mais interessantes e eu quero que eles ocupem mais espaço. Agora decidam, tirem à sorte. Por acaso podíamos fazer aqui em direto um pedra, papel, tesoura para ver quem é que é primeiro. Escolham. Força, Diogo, vai. O pontapé de saída. Então vá, eu posso começar eu. Esta questão da ergodicidade, e isto tem imensas aplicações no dia-a-dia. Espera, se calhar vais lá, mas eu faço já a pergunta para fazer o kick-off. O que é ergodicidade? Pronto, isto é complicado. Isto é muito complicado de explicar, na verdade. Mas basicamente é um conceito que inventaram para descrever tipos de sistemas. E há várias definições. Ele dá aqui 2 ou 3 definições no livro que são definições práticas, mas que na verdade não são totalmente tecnicamente corretas, mas que para o dia-a-dia e para o mundo não matemático funciona perfeitamente. E então o primeiro exemplo que ele dá de ergodicidade, um sistema ergódico, eu não sei como é que é, é basicamente um sistema em que se tu repetires uma coisa muitas vezes, há uma probabilidade de algo ser irreversível. Um dos exemplos que ele dá sobre um sistema não
eu nunca vou conseguir dizer isto como deve ser, de um sistema não destes, é a roleta russa. Ou seja, a roleta russa é claramente um exemplo espetacular para estar num sistema que não é ergócico. Eu acho que na verdade é Eu vou procurar. ergódico, um sistema ergódico. Ergodicidade, um sistema ergódico. Porquê? Numa roleta russa, ele dá um exemplo de um jogo específico de roleta russa, em que se tu ganhares, ganhas $5.000. Se perderes, morres, não é? Como é óbvio. Não sei se as pessoas sabem aqui o que é a roleta russa, mas basicamente és uma arma que tem 6 entradas, metes só uma bala nas entradas, giras aleatoriamente e depois tentas disparar sobre a cabeça. Basicamente, se não acontecer nada, eles dão-te 5.000€. Se acontecer, morres e, portanto, perdes tudo. E este é um exemplo básico, tu aceitas jogar este jogo ou não aceitas jogar este jogo? E porquê é que não é vantajoso jogar este jogo e porque é que isto não é herdógico? É muito simples, que é, por mais que tu tenhas, se tu assumires que não morres, não é? Se tu assumires que as coisas correm sempre bem e quando aquilo falha, não te acontece nada, tu basicamente tens 5 em 6 possibilidades de ganhar 5.000€. Portanto, a tua probabilidade de retorno é um valor X. Né? E se estiveres constantemente a jogar o jogo, tu vais aumentar os teus retornos. O que acontece é que quanto mais jogares o jogo, não é? Maior é a probabilidade de acontecer um evento que te retira todos os retornos passados. Pronto. E isso é o que se traduz, lá está, num sistema não herdócito. Que há um acontecimento, ou algo na ação, que torna irreversível os teus ganhos, por exemplo. A outra definição que ele dá sobre isto é, e esta é uma definição que dá mais jeito para outras coisas, é se tu repetires um evento X vezes, ou se tu pegares em 1.000 pessoas e elas repetirem um evento só 10 vezes, imagina, os resultados não são iguais. E isto tem muitas aplicações. Porque é que os resultados não são... Na verdade, tu vais estar a repetir as coisas X número de vezes, as mesmas vezes. Ou eu repito o evento, imaginem, 10.000 vezes, ou tens 10.000 pessoas a repetir o evento uma vez. Ok? Num sistema ergócico, os resultados devem ser exatamente os mesmos. Num que não é, vai ter resultados diferentes. E isto porquê? Lá está, porque como há algo irreversível pelo meio, se eu tentar fazer a mesma coisa milhares de vezes, eventualmente vai acontecer esse problema e vai-me retirar todos os lucros futuros. Enquanto se tiveres 10.000 pessoas a jogar uma vez, mesmo que aconteça algumas delas, o retorno do geral, não é? Vai ser superior às perdas. E é giro pensar na roleta russa nesse exemplo que deste. Não é? Se for eu a fazer 1.000 vezes, a probabilidade de eu morrer é certa. É 100%. É 99,99999%. Se forem 1.000 pessoas, em princípio, só ou esperas que morram 1/6 das pessoas. Portanto, 5/6 mantêm-se vivas. Porquê é que a probabilidade não é 100%? Desculpa? Porquê é que a probabilidade de morreres não é 100%? Se jogares 1.000 vezes com 6 câmaras e uma bala? Porque há a hipótese de falhar sempre, não é? Das milhares de vezes. É óbvio que isso é... Tendo para zero, mas nunca será zero. Não, espera aí. Teorias à parte, vais sempre morrer. Não. A não ser que a arma encrave, não é? Ou qualquer coisa. Não, mas repara, se tu falares lá está, se meteres outro exemplo por cima, a lei dos grandes números, se tiveres 1 bilhão de pessoas a repetir essas 10.000 vezes, é provável que haja uma que sobreviva. E por isso é que nunca é 100%. É isso mesmo. Porque lá está. Qual é a razão dessa sobreviver? Porque pode dar um tiro e sobreviver, é isso que dizes? Porque podes experimentar dar 1.000 tiros e de ser todos onde a câmara não tem bala. Mas como é que isso acontece? Porque, então, tu vais dar... Repara, há aqui um ponto interessante, que é, antes de cada tiro, tu rodas outra vez. Claro. Okay. É sempre 1/6. A probabilidade de morrer é sempre 1/6. Yeah.
Tá bem. Eu acho que era isso que estava a falhar, não é? Yeah, Porque, exato. se não rodasses já à sexta, ias de certeza. Exato, é antes. isso mesmo. Pronto, antes de cada tiro, rodas a câmara. E então este é o caso mais específico. E basicamente todos os sistemas ou todas as coisas que tu faças em que exista, de alguma maneira, uma irreversibilidade no meio, isto torna o sistema não ergócico. E isso tem muitos problemas porque nessa situação a maneira que tu tens de optimizar os retornos não é igual à maneira que tu tens de optimizar um sistema em que isso não acontece. Ele contou uma história do irmão dele também, quando era miúdo, de fazer ski, era um grande skier profissional, que quando tinha 6 anos já fazia melhor ski do que ele, era mais rápido. Ele foi até chegou a ir ao Campeonato Mundial de Skis de miúdos, mas depois, ali à volta dos 18 anos, aos 17 anos, teve um acidente a fazer ski, aleijou-se numa perna e deixou de poder competir para sempre. Felizmente está bem, mas ficou completamente fora das competições. E ele dá esse exemplo também neste caso, que é isto, quando tu estás a fazer ski, por exemplo, ou quando tu estás a fazer outro desporto qualquer de alta competição, não é o mais rápido nas corridas todas que ganha, é o mais rápido e que sobrevive. Não interessa se tu és o melhor de sempre. Se esticares demasiado a corda e te aleijares e não poderes competir nas próximas competições, não é? Estás excluído, não é? E outros que até podem ser pior do que tu conseguem ser eles a ganhar. E se tu pensares, ele dá um exemplo também matemático específico, que é, se tu tiveres 2 competidores, 2 skiers profissionais a fazer corridas, basta tu tens que fazer 10 corridas, e nessas 10 corridas tu tens 20% de hipóteses de ganhar cada uma das corridas, mas também tens 20% de hipóteses de te aleijares numa corrida e não poderes competir nas próximas. Em média, ele faz esta pergunta, em média, quantas corridas é que achas que esta pessoa vai ganhar? E a maior parte das pessoas, se não pensar nesta segunda premissa, pensa, bem, se ele ganha 20% das corridas, e se vai fazer 10 corridas, não é? Em média ele vai ganhar 2 corridas sempre que fizer estas 10. Só que o problema é que isto não é verdade, tendo a premissa que ele também tem 20% de hipóteses de aleijar. Porque se ele tiver 20% de hipóteses de aleijar em cada uma das corridas... Cada uma dessas multiplicada por quê? Por 0.8? Não. É que é quase certo que ele não compita todas as corridas. Uhum. E portanto, se ele não for competir todas as corridas, isso já não é verdade. E o que acontece é que se ele, por exemplo, se aleijar logo na primeira corrida, ele não vai poder fazer as outras todas. E portanto, isso está completamente menor do que as 2 corridas. Yeah. E então, na verdade, a resposta é menor do que as 2, e a resposta exata, neste caso específico, é ele só vai ganhar 11%. Ou seja, só vai conseguir ganhar em média uma corrida, e não as 2. E portanto, muitas vezes, lá está, nós quando temos sistemas destes, não nos interessa só optimizar para os retornos, ou seja, qual é a maior percentagem de corridas que ele vai ganhar, ou seja, qual é a maior velocidade que ele tem, como é que ele maximiza o seu ganho. Ele também tem que maximizar para a menor probabilidade de ele se aleijar. Okay? E que muitas vezes maximizar para essa probabilidade é melhor do que maximizar para os ganhos. É a resiliência de que temos falado aqui várias vezes. Exatamente. E ele depois de dar este exemplo, fala muitas vezes de investimentos e aliás, até tem 2 ou 3 frases muito giras, que o Guy Speed até pôs lá no tweet, que é losses absorb future gains. Que é, se tu eventualmente, até na altura, deixares de poder continuar a competir, não é? Ou deixares de poder continuar a investir, todos os teus ganhos potenciais futuros vão desaparecer. E, portanto, daí para a frente o teu resultado será 0 e só vão poder contar os ganhos iniciais. E, portanto, obviamente que um dos fatores neste tipo de coisas para tu melhorares e teres os melhores resultados possíveis é minimizar a tua hipótese
ser excluído, ou seja, é de maximizar a tua hipótese de sobrevivência. É sobrevivência versus performance. E não só é tão importante, como é mais importante do que a performance em si. Porque sem a sobrevivência não tens capacidade, toda a tua performance futura é zero. Yeah. Portanto, é tudo multiplicado, grandes números. É o stay in the game. Exatamente. É o stay in the game. Mas isto só acontece em sistemas não ergócicos. Lá está, ergócicos. Porque num sistema em que não tens esta irreversibilidade, tu podes maximizar para os ganhos. Lá está. Porquê? Porque tu queres independentemente se tens as maiores perdas possíveis, depois tens os maiores ganhos possíveis e aquilo vai-te dar uma média e a coisa funciona. Portanto, num sistema em que não há irreversibilidade nas tuas decisões, podes sempre maximizar para os ganhos, porque em média vais conseguir fazer isso e não há nada que te tire do jogo. Mas quando um sistema não é destes, não é, tu não podes maximizar para os ganhos e não podes pensar na média. Ele fala depois de outras questões relacionadas com isto, que também são muito interessantes, que é o facto de nós só podermos lá estar a falar em médias quando temos este tipo de sistemas. Por exemplo, de nada vale estarmos a falar, por exemplo, um comboio. Em média, os comboios vêm de 6 em 6 minutos, não é? Este dado, para ti como indivíduo, para uma sociedade, pode significar alguma coisa, mas para ti como indivíduo não significa nada. O que é que interessa se eles em média vêm de 6 em 6 minutos? Se no meu autocarro, no meu comboio em que eu entrei, ele atrasou-se 2 horas e eu perdi o voo de avião, não é? E tive uma coisa irreversível na minha vida e que não pude fazer o que é que seja, não é? Em nada me interessa que eles venham de 6 em 6 minutos quando no meu caso eu não tenho hipótese de apanhar outro comboio, não é, que me permita ir naquele avião. Portanto, não dá para voltar à média no meu caso individual. A média só funciona para os grandes números. E portanto este tipo de médias, lá está, mais uma vez, ele dá vários exemplos destes, só fazem sentido com sistemas em que não há irreversibilidade e não há problemas nenhuns e nós podemos repetir o mesmo evento imensas vezes e não temos problemas nenhuns em estar fora do jogo. Isso também fez-me pensar num caso muito, muito interessante, em que houve uma data de psicólogos. Eu, aliás, acho que foi o Daniel Kahneman que fez este estudo do loss aversion, da história de lançar a moeda ao ar e dizeres que a moeda não está viciada, tem 50% de hipótese de calhar cara ou crua, e que tu tens que apostar 1000 euros e se acertares eles dão-te 2000, ou seja, dão-te mais 1000, né? E se falhares perdes 600, né? Ou seja, se falhares perdes 60% do que tens, se ganhas 100%. Se este jogo faz sentido ou não faz sentido de jogar. E a primeira coisa que tu vem-te à cabeça é claro que faz todo o sentido de jogar. Isto probabilisticamente, né? Se eu jogar, quanto mais vezes eu jogar, isto depois na verdade não é 50-50, também já podemos ir por aí, mas probabilisticamente isto pode estar do meu lado, e se estiver do meu lado faz todo o sentido eu jogar. Só que a vida real é ligeiramente diferente e consoante algumas variáveis, este sistema pode ser ergócito ou não. E mais uma vez, isso vai ter influência na minha decisão. Se eu tiver dinheiro infinito e me permitir jogar este jogo as vezes que eu quiser, se calhar faz todo o sentido eu jogar. Agora, para o indivíduo comum, sempre que perdes uma mão destas, não é? Ou perdes um jogo destes, perdes 600 euros, para o indivíduo comum se calhar não faz sentido não jogar. Porquê? Porque há risco de perda irreversível. Porque se eu perder 10 vezes seguidas, não é? Se calhar perdo 6.000 euros e só tinha 6.000 euros para jogar e estou fora. Não consigo continuar a jogar este jogo. E, portanto, se eu não tiver dinheiro infinito, no sentido em que se não houver uma hipótese de eu jogar o jogo infinitamente, não faz sentido eu jogar. E se houver, faz sentido. Porque isso torna o sistema diferente. E este até é um dos motivos pelo qual nas roletas, por exemplo, digitais, eles limitam o número de... eles metem um teto máximo no número de apostas que tu podes fazer em termos monetários. Normalmente tens roletas diferentes e se quiser, o mínimo da entrada e o máximo estão limitados. E isso tem exatamente a ver com isto. Que é, se tu fores sempre se apostares sempre no preto e fores sempre dobrar a aposta, não é?
mais tarde ou mais cedo tu vais ganhar. Podes estar a perder, mas se tiveres dinheiro infinito, ganhas. Mas se eles te bloquearem o valor máximo que tu podes jogar, tornam um sistema, lá está, não herdócito, e já não consegues fazer essas jogadas infinitas, e mais tarde ou mais cedo vais chegar a um teto em que perdes e não consegues estar a ir buscar aquilo que foi a que estavas a perder, portanto é irreversível. Podes começar a fazer em mais mesas. Pois, exato, podia haver aí um esquema qualquer. E depois mais casinos, mas precisas mesmo de dinheiro infinito, porque a determinado ponto... Exato. Portanto, há sempre essas questões. E é importante... isto depois... o livro ainda tem aqui mais umas questões interessantes, que é sobre... Na verdade, depende muito da perspectiva se o sistema é ou não é, como isto que eu estava a dizer. Por exemplo, a roleta, lá está, se for jogada a nível individual, é não ergócito. Mas se for uma empresa que te pode contratar pessoas para jogar os jogos, né? E as pessoas são completamente disposable, para elas faz todo o sentido, não é? Neste mundo irreal, faria todo o sentido fazê-lo, não é? Porque para ela já podia repetir aquilo infinitamente, não é? E já não tinha consequências. E, portanto, parte da flexibilidade dos sistemas, normalmente, o que torna um sistema o mais robusto possível, o mais antifrágil possível. Ele fala muitas vezes do Nasseb aqui no livro. Eu acho que o Nasseb também fala muitas vezes disto. Nassim Taleb. Nassim Taleb, exatamente. Vocês são uns craques a trocar nomes, eu adoro. É horrível. É a junção dos dois. Uma compilação só dos nomes trocados aqui. Parte da antifragilidade de um sistema é ele ter fragilidade nas suas partes. Não é? E isso encontra-se em muitas coisas, que é tu precisas de o que é bom, por exemplo, para a população ou para uma sociedade, pode não ser bom para o indivíduo. E muitas vezes é preciso, por exemplo, o exemplo da seleção natural é um exemplo muito falado sobre isto, que é o facto de haver pessoas a morrer e pessoas a nascer faz com que as coisas que fazem as características que fazem mais sentido perdurem mais tempo e tornam o sistema mais robusto, e aquelas que fazem menos sentido desapareçam. Agora, para os indivíduos em questão, não é, que morrem, não é, por exemplo, não faz sentido nenhum. Mas, portanto, o que é optimal ou optimizado para a sociedade não é optimizado para cada indivíduo da sociedade. E no fim, por exemplo, outra questão que ele fala é de como isto mais relacionado também com a parte dos investimentos. Ele dá alguns exemplos de como tornar porque um dos papéis ligados aos investimentos é como os investimentos claramente são um sistema não ergócico, portanto há a possibilidade de irreversibilidade, não é, nas decisões, e como tornar o sistema mais antifrágil, como tornar a maneira como investimos mais ergócica possível. E ele dá alguns exemplos. Eu ainda não passei por eles todos, mas basicamente o primeiro, que é o mais óbvio, seria obviamente reduzir exposição logo. Se nós reduzimos o número de vezes que fazemos um evento, por exemplo, roleta russa ou investimos, não é? Obviamente que a probabilidade de rebentarmos, entre aspas, é menor. Mas outro exemplo que ele dá... Mas reduzir a exposição ou reduzir o número de vezes em que investes? São coisas diferentes. Sim, neste caso nem é o número de vezes que interessa, mas uma exposição, não é? É a quantidade de capital que investias. Não é? Ok, pronto. Sim. Mas sim, há várias maneiras de pensar em como reduzir a exposição. Outro exemplo que ele deu, e que foi das últimas coisas que eu li do livro, foi uma estratégia que ele chama de a barbell strategy. O Nassim fala muito dessa. Ok, exato. E ele dá o exemplo de não sei porque é que ele dá este exemplo, na verdade, no ginásio, nos pesos, os pesos estarem distribuídos pelas pontas e não estarem no centro. E então o que ele diz é que é mais provável que tu rebentes, que tu tornes os investimentos irreversíveis, se tu investires tudo em ativos de médio risco, do que se investires metade em ativos de pouco risco e metade em ativos de alto risco. Okay? Isto vai-te dar retornos maiores a longo prazo, se tu estenderes a tua
teu prazo para infinito, vai estar retornos maiores do que se investires tudo em coisas de médio risco. E ele mete a questão, porquê é que isto é assim? É fácil de imaginar, que é os investimentos de médio risco são menos prováveis de rebentar do que os de alto risco. Mas isso não quer dizer que não sejam prováveis. Lá por serem menos prováveis não quer dizer que não aconteça. E se tu estenderes a linha temporal para o infinito, uma coisa que é pouco provável, mais tarde ou mais cedo vai acontecer. E, portanto, teres tudo investido nesse meio termo, mais tarde ou mais cedo vai acontecer para arrebentar. Enquanto estiveres nos extremos, estes podem arrebentar, mas os que estão aqui garantem-te que tu sobrevives ao sistema. E pronto, depois a Aline ia falar de mais dois, mas eu fiquei parado aqui e já não sei quais é que são esses mais duas soluções. Mas resumindo, o Nassim Taleb diz o que é que ele faz na prática no livro do Antifrágil, quando faz o Barbell Approach, e ele diz que tem uma porcentagem muito alta do dinheiro que tem em cash e muitas coisas em opções ou opções like, investimentos opções like. E alguns investimentos sendo em ações que têm muitas opções lá embebidas. Ele não dá exemplos concretos, mas muito do que ele falava parecia quase como uma alfabeto, que tem muitos negócios que podem dar imenso, mas um negócio estável que está sempre a dar cash flow, ou uma Amazon está sempre a tentar coisas novas. Ele fala muito, gosta muito deste tipo de negócios, um bocadinho como o Fabrai diz, dos spawners, mas ao mesmo tempo tem uma barbell approach do outro extremo, algo muito conservador e quase tudo em cash. Faz sentido, por acaso é algo controverso para mim, porque é um bocado antítese do que eu faço. No sentido em que, lá está, eu estou totalmente investido, né? Eu acho que sou conservador nos meus investimentos, mas não deixo de estar num ativo. A minha exposição está praticamente toda num ativo de risco. Né? Eu não. Quer dizer, eu nunca fui para opções nem coisas do género. São claramente, os derivados são muito mais arriscados. Mas não tenho obrigações também, porque não fazia, a meu ver, as obrigações eram, apesar de tendencialmente serem mais seguras, eu achava que aos preços que estavam ainda mais arriscadas e tenho muito pouco em cash. Portanto, por outro lado, tens um ativo que é altamente estável e que dá cash flow todos os meses, independentemente do que faz o mercado. Exatamente. Quer dizer, pode não ser independentemente, não é? Porque... Mas pelo menos há uma elevada probabilidade de algum cash dar. Sim. Felizmente, né? Nesse aspecto, sim. É o meu lado seguro, é o meu lado da Barbell Approach em relação à maneira como aloco capital. Mas resumindo em relação a este artigo, uma das coisas interessantes sobre este conceito não é só a questão da survival. Obviamente a questão da survival eu acho que é extremamente importante, mas eu acho que já tinha pensamentos e ideias sobre esse assunto. Mas isto mudou-me um bocado da maneira de ver sobre a maneira como, lá está, um sistema muda a tua decisão ótima, a tua maneira de tomar decisões ótimas, consoante tu consegues torná-lo infinito ou não, a quantidade de vezes que não consegues repetir aquilo. Ou seja, só faz sentido olhares para dados estatísticos, só faz sentido optimizares em termos probabilísticos, não é? Se tu puderes repetir as coisas infinitamente. O que não acontece em muitas das decisões da nossa vida, não é? E com os investimentos, esse infinito não é infinito, não é? Mas na verdade até tomamos poucas decisões de investimento, pelo menos a curto prazo, mas lá está, quanto mais conseguirmos estender esse número para infinito, mais isso vai assemelhar a uma coisa estatística e que possa fazer mais sentido. Mas temos que conseguir estender ao máximo a linha temporal para isso poder efetivamente fazer sentido. Um bocado como ao póquer. O póquer é aquela história, sempre que tu jogas com mãos em que tens 55% de hipótese de ganhar, tu podes perder muitas. Aquilo só faz sentido se tu puderes fazer aquelas mãos centenas de milhares de vezes. Se puderes replicar aquilo centenas de milhares de vezes, eventualmente vais ganhar, mas se só puderes fazer aquilo 20 ou 30 vezes, a coisa já não funciona muito dessa maneira.
faz mais sentido usar estatística, por exemplo, para jogos online de póquer, em que tu estás a jogar tipo, 10 vezes, em 10 mesas diferentes, estás a fazer milhares de mãos a toda a hora, do que num torneio numa mesa, não é? Estás a olhar para questões estatísticas e tomar decisões baseado nisso não faz sentido, porque tu vais fazer ali 200 mãos ou 100 mãos. Porque se calhar podes optimizar de outra maneira. Faz mais sentido optimizar de outra maneira do que optimizar de uma maneira puramente estatística. Porque provavelmente isso não vai sair, o resultado não vai ter nada a ver com média. Há uma pergunta muito interessante que fizeram ao Pabrai há uns tempos sobre qual é o capítulo do livro dele que ele mais se ele arrepende ou que ele gostaria de mudar de uma forma material. E há uma parte que ele fala sobre positioning sizing e é muito à base de a probabilidade que tem de ganhar isto, a probabilidade de tem de perder algum parte do capital. Ele aplica uma coisa chamada Kelly Criteria. E ele diz que o Kelly Criteria tem exatamente esse erro embebido, não é um erro, mas tem isso no cálculo que tu poderias replicar um número infinito de vezes o investimento. Yeah. O problema do Kelly Criterion aquele gajo que agora não me estou a lembrar do nome, que já com quase 90 anos, que não parece que tem 90. Edward Storm. Exatamente. O homem das opções. Esse sim, fez fortuna em opções. Ele diz que o Kelly Criterion faz todo o sentido, mas convém optimizarmos sempre para baixo. Ele na verdade, quando investia e usava questões destas, mas ligadas a opções e edgings, ele dizia que usava um modelo que é o Kelly Criterion a dividir por 2. Isto porque o Kelly Criterion tu estás totalmente optimizado, mas tu nunca sabes realmente qual é que é a probabilidade. A probabilidade é uma coisa subjetiva, claro. Subjetiva, e portanto, e como tu estás totalmente optimizado, se tu estiveres ligeiramente acima, tu rebentas. Se estiveres sempre ligeiramente acima, lá está, tu vais rebentar. Então ele dividia sempre por 2 para ter, era a margem de segurança dele que era muito maior, não é? Porque assim de certeza que não estava sempre acima, e lá está, a curto prazo não estava a optimizar pela performance, mas estava a optimizar pela survival. E consegues replicar isto ad eterno e a coisa funcionava muito melhor. E ele sim fazia por ter quase um número infinito de investimentos. Ele investiu montante muito pequenos durante muitas vezes. Aquilo foi fenomenal, não é? Porque ele em 20 anos de fundo, acho que ele só teve tipo 3 ou 4 meses negativos, né? Todos os outros meses foram positivos. E ele até fala, por exemplo, nisso em relação ao Madoff, porque ele descobriu que o Madoff era uma fraude muito antes daquilo que... Aliás, houve muita gente que sabia, né? Mas ele era um deles, porque ele olhou para os retornos dele, ele tinha sempre retornos positivos todos os meses, e aquilo até achou, isto tem que se passar aqui alguma coisa, então foi investigar aquilo a fundo. E na altura o jornalista até lhe diz, então, mas o seu fundo também, e eu dizia, pois, se eu encontrasse alguém como eu também, a minha primeira coisa era isto, só pode ser uma fraude. E aconselhava a ir investigar. Mas efetivamente, lá está, são estratégias completamente diferentes. A estratégia dele era edging, era muito mais tipo aquele fundo Long Term Capital Management que depois comentou, mas com menos risco. Não estava alavancado 200 mil vezes com esse gajo. Os gajos tinham uma alavancagem brutal. E agora perdi-me. Estava a falar deste senhor, do Kelly Criterion, dividido por 2, etc. E a outra questão seria, lá está, há muita história e eu sou uma pessoa muito concentrada no número de investimentos. E há muita esta questão de, lá está, quanto mais repetires um evento, mais aquilo vai tender para uma média. A questão de concentrares, quanto mais concentras, a questão de concentrares o máximo possível, é que deixas de ter muitos eventos e, portanto, a não ser que a probabilidade seja muito alta, sempre que tu concentras, o que vai acontecer é que, como não tens muitos eventos, mesmo que tenhas uma probabilidade alta, pode falhar muitas vezes, não é? E tu não tens muitas oportunidades, e se falhar número considerável de vezes, tu não estás a ter bastante, não vais ter retornos, podes arrebentar dessa maneira. Portanto, há aqui uma nuance que não vais ter muita repetibilidade, não vais fazer milhares de investimentos e, portanto, é muito mais provável que rebentes de alguma maneira, mesmo que estejas correto.
Portanto, Aí, pode estar correto a maior parte das vezes, podes ter as probabilidades a teu favor a maior parte das vezes, mas basta falhar aquelas que te arruinam. é um trade-off tramado, não é? É esse, estás a dizer de estás mais concentrado, aumenta a probabilidade de ruína, mas também aumenta a probabilidade que realmente conheças as empresas e aumenta a probabilidade também que evites investir em algo que não conheces tão bem. Conciliar isto tudo é tramado. É muito complicado. Mas pronto, olha, foi um conceito que eu gostei muito e acho que estamos numa boa época para falar de sobrevivência, né? Porque há aí muitos campeões no mundo dos investimentos que até podem ser muito bons, mas lá está, se não sobreviverem, acabou. E há aí muitos que estão em risco de não sobreviver. Portanto, acho é importante numa época destas focarmos em como mantermos no jogo. O Morgan Housel já veio dizer várias vezes, acho que já publicou várias vezes, há muitos artigos sobre o que é que o Warren Buffett fez, mas há poucos a explicar o que é que ele não fez para ter o sucesso que teve. E uma das coisas que ele não fez foi sair do jogo. pôr-se em algum momento nos últimos 80 anos numa situação em que pudesse sair de jogo. Mas acho que devíamos ter pensado nisso antes de estarmos a perder 30% ou 40% no ano. Quer dizer, agora também claro. é sempre uma boa altura para pensar e planear, mas aqui há uns tempos atrás teria sido melhor altura. Para muita gente, não estou a dizer só nós, para investidores no geral. Lembram-se que o Charlie Munger ainda há uns meses atrás, para aí um ano atrás, diria eu, disse que nunca tinha visto um... Como é que foi? Não me lembro das palavras certas, mas um mercado, um entorno tão bubbly, tão frosty, acho eu que o gajo dizia, por causa das SPACs e das criptos e de tudo. E o gajo teve alguma razão, não é? Pelo menos agora olhando para trás, ele tinha razão. E uma coisa que eles têm boa é que têm muito cash, ainda disponível. O cash ali não falta. Portanto, tem possibilidade. Ainda agora também há uma entrevista recente do Guy Spier em que ele diz: olha, eu gostava de ter dinheiro, parte, mas o meu fundo é 100% investido. Ele diz que está extremamente confiante com o que tem, de uma maneira que não estava das outras vezes, em 2008 e noutras situações que ele estava mais inseguro. Ele neste momento está bastante mais seguro com o que tem. Não tem mais dinheiro para pôr e que está, olha, tem que aguentar o barco. Mas pronto, mas que está bastante confiante. Vamos passar ao teu tema, Gonçalo. Bora. Vamos a isso. Então a Google tem uma regra orçamental chamada 30-20-10. E basicamente 70%, 70-20-10. E basicamente diz que 70% dos recursos são dedicados ao negócio principal, 20% aos negócios emergentes e 10% a negócios completamente novos. Aqui a diferença entre os novos e os emergentes é que os emergentes já mostraram alguma probabilidade de se tornar negócios rentáveis ou promissores. Eles dizem que isto garante que o negócio principal recebe sempre a maior parte dos recursos e que as áreas promissoras e novas também recebem investimento. E garante, mais importante, que isso garante que as ideias mais malucas recebem sempre algum apoio, mesmo quando há cortes abrangentes orçamentais. E depois ele esmiuça um bocadinho aqui, e quem escreve isto é o Eric Schmidt, esteve muito ligado ao Google desde o início, e até foi um CEO durante uns tempos, e é um dos principais investidores, a seguir ao Larry e ao... Essa parte não sabia que ele era um investidor. Sim, a seguir ao Larry e ao Igor, ele é o maior acionista privado. E ele basicamente diz que 10% não é muito, e isso é bom,
porque investir demasiado num conceito novo pode ser tão problemático como investir pouco. E ele diz que é... Só me vem à cabeça agora a Meta, não é? Exato. Aí o júri ainda está para ver se se é realmente assim, que se eles investiram tanto que agora vão até ao fim por causa da falácia de custos afundados ou não. Por falar nisso, o Mark divulgou hoje que vai ser pai outra vez. Pronto. Portanto, está ali committed em criar para o futuro. E o facto de investir muito pode, lá está, por causa da falácia dos custos afundados, pode criar muito mais difícil assumir o fracasso, né? Porque já investiste tanto que cria uma relutância dentro da própria organização em assumir que foi um erro. Imagino que o Facebook teria algum bloqueio mental em assumir que o Oculus ou que o Metaverse, ainda por cima mudou o nome para isso, fosse um erro. E é aqui levar então à falácia dos custos afundados. Ele dá um exemplo num livro engraçado que eu não conhecia, e não sei se te lembras, ou se lembram, que a Apple, o primeiro iPad, o que seria um iPad, chamava-se Newton. Lembram-se disto? Não. Pois. Isto foi um projeto que a Apple gastou rios de dinheiro. Era um precursor dos tablets de hoje, excepto, claro, o facto de ter sido um enorme falhanço. De tal forma que nenhum dos três sabia que eles tinham feito isso. Mas pronto, eles gastaram realmente muitos recursos e criaram uma dinâmica que a própria equipa acabou por ignorar uma grande falha, porque uma das grandes características deste Newton era o reconhecimento da caligrafia. Portanto, tu escrevias no tablet e ele reconhecia as letras, teoricamente, e convertia para texto como se fosse para um texto do Word. O problema é que isto para a maioria das pessoas não funcionava de todo. E, na verdade, as únicas pessoas para a qual isto funcionava eram as pessoas que haviam desenvolvido e testado o produto, e mesmo elas tinham que ajustar a própria caligrafia para que o produto passasse nos testes internos. Portanto, de qualquer das formas, este grupo de teste mostrou-se, estava completamente investido no produto e deu garantes à gestão que não havia falha nesta leitura de caligrafia. E pronto, e a empresa, como também tinha investido bastante, seguiu à frente com o lançamento e pronto, e o facto de não sabermos o que é o Newton hoje diz bem sobre o produto. O 10% do orçamento para este tipo de projetos, ele diz que também funciona bem, e por não ser um montante muito elevado, por uma segunda razão, é que a restrição aumenta a criatividade. Ele dá exemplos históricos que acabam por ser curiosos. É por isso que os quadros têm molduras, não é? Se um artista pintava a parede toda do edifício. É por isso, esta não sabia, é por isso que os sonetos têm só 14 linhas. E foi por isso porque o Henry Ford estabeleceu preços tão baixos para os carros logo à partida. Até há uma quote dele que dizia: fazíamos mais descobertas sobre a fabricação, sobre este método forçado de tentar conseguir um produto para um preço tão baixo, do que se adotássemos qualquer outro esquema de inovação. E um exemplo muito curioso do próprio Google, e este não sabia como é que tinha sido lançado, mas eles explicam no livro, é uma coisa chamada Google Books. E o Google Books tem a origem em 2002, quando o Larry Page questionou se era possível ou não fazer com que todos os livros publicados fossem pesquisáveis online. E não é apenas os títulos, nem é apenas os livros mais vendidos ou algum subconjunto. Ele queria mesmo todos os livros. E pronto, e
E ele, basicamente, enquanto cofundador, podia perfeitamente ter reunido uma equipa, dar-lhes centenas de milhões e pedir para eles desenvolverem aquilo. Mas ele tomou outro rumo. O que ele acabou por fazer foi, pegou na sua câmara digital, comprou um tripé e montou num tripé, arranjou, apontou-a para uma mesa, virada para baixo, arranjou um temporizador e começou a tirar fotos com o temporizador, enquanto uma senhora chamada Marisa Mayer virava as páginas. Este nome pode soar conhecido porque ela acabou por ser vice-presidente do que é chamado os Serviços Geográficos e Locais da Google, mas depois foi CEO da Yahoo. Mas pronto. E com base neste método bruto, eles conseguiram estimar o tempo que era preciso e o custo necessário por cada livro. E depois fizeram alguns cálculos e viram, isto não é um custo muito significativo, este método é bom o suficiente, e o Google Books nasceu. Agora, se podem pegar num livro velho que eu tenho lá em casa e se meteram entre codes e pesquisarem no Google, o Google encontra qual é aquele livro. Está tudo digitalizado e reconvertido em digital. E uma coisa curiosa, e ele não a menciona no livro, mas já perguntaram ao Larry porque é que ele decidiu fazer isto e porque é que ele até vai reconverter livros tão antigos e tão obscuros que, teoricamente, nenhum ser humano quer saber deles. A resposta dele é incrível. Lembras-te, Diogo? Estás aí a rir? O que ele respondeu foi: não é só para as pessoas que estamos a fazer isto. Nice. Epá, ele tem muita essa da simbiose do homem-máquina. Aliás, ele tem, ainda no outro dia estava a dizer que ele há 20 anos lançou a questão que os computadores vão ultrapassar o teste de Turing em 2029, é a previsão do gajo. Ele disse que na altura os especialistas em AI diziam que era só no final do século. Depois passou para 2050 e agora estão em 2030. E ele disse, eu mantive sempre em 2029. acho que as pessoas não têm noção lá está, da exponencialidade das coisas. E ele continua a manter-se. 2029, os computadores ultrapassam o teste de Turing, que tu enganam-te e tu achas mesmo que é uma pessoa, que não é uma pessoa, e não consegues desacreditar que aquilo é uma pessoa. Yeah. Ele sempre teve muito essa de as máquinas vão tomar conta disto tudo, mas que vai ser uma simbiose. O Dennis da DeepMind fala sobre isso também, e ele diz que esse teste já não é bom o suficiente, porque há alguns meios que é muito fácil enganar quem está do outro lado, ou convencer o ser humano do outro lado que quem está a falar é um ser humano. E ele curiosamente deu o exemplo que o meio mais fácil são os sexbots. Portanto, o ser humano acaba por querer, na sua fantasia, querer realmente acreditar que quem está a falar com ele, conversas de cariz sexual, é realmente uma mulher ou um homem, e fantasiar sobre isso. E pronto, e isto foi a origem do Google Books. Uma história muito semelhante, depois anos mais tarde, é a origem do Street View. Aquilo basicamente começou com o Sergey, o outro cofundador da Google. Ele pegou uma câmara e andou à volta da cidade sempre a tirar fotos. Depois levou para uma reunião. Olha, temos de tornar isto em algo que possa ser visto no Google Maps. E assim foi. Isto não era muito caro, só tinham que andar com um carro a tirar fotos. Só. E é espetacular porque eles não monetizam isso, e é tipo só das cenas mais usadas do mundo. Yeah. Não há competição também à Google Maps, e eles não monetizam aquilo. Havia a Waze que eles compraram também, portanto. Yeah. Eles agora começam a monetizar. Não sei se eu há uns meses, quando fui a Barcelona, notei especialmente que quando procurava por restaurantes havia muitos que apareciam em primeiro que eram anúncios patrocinados. E aparece aqui, é o Lidl. Lidl a mim aparece muito. Aparece, se procurares por supermercados, depois também há de aparecer o Lidl, já começa a ver em Lisboa. Não, também. não, mas eu não procuro por supermercados.
Aparece mesmo exposto quando fazes só zoom out, também pode acontecer. Mas eu não sei se isso é muito bom, meu. Lá está, meu, para ele, para o negócio. Porque tu queres que aquilo seja imparcial, meu, porque aquilo é útil, porque aquilo dá-te o que tu queres. Agora, quando aquilo começa a ser seletivo, não sei. Mas é um pouco esse também a crítica que se faz em relação aos anúncios quando pesquisas algo que queres. Não é? Se procurares por óculos, as primeiras coisas vão ser certamente publicidade. Não é? E é a forma da Google fazer dinheiro. É complicado. Mas eu percebo, tornam o produto um bocadinho inferior. Yeah. Não é? Pronto, aqui o meu takeaway principal, e é uma coisa que já tínhamos falado na semana passada, é que quando eles estão dispostos a gastar muito dinheiro em inovação, mas é também porque o próprio negócio gera muito, muito dinheiro e eles têm esta regra de sempre dedicar alguma parte desse dinheiro à inovação e a ideias que sejam malucas. E é curioso que, apesar de eles gastarem muito em muitos projetos, nenhum deles é incrivelmente grande que ameace deitar o todo abaixo. E o contraponto com o Facebook é um bom contraponto. Eu acho que o projeto em que a Google mais gastou dinheiro seria provavelmente aquele da condução autónoma, do Waymo. Mas isso teoricamente ainda está com enorme potencial. Exatamente, está com enorme potencial. Eles, mesmo aí, apesar de não ser uma fatia grande, toda a Google, eles resolveram mitigar risco e fizeram rondas de financiamento exteriores, em que abriram a outros investidores. Já não é tido 100% pela Google. Portanto, tem apesar de não parecer, tem uma abordagem muito, muito conservadora em relação a estes investimentos e não dão demasiado dinheiro a estes projetos. Não fazem como o SoftBank fazia, a empresa pedia X e eles ofereceram 3 vezes, 4 vezes X o que a empresa queria. Porque lá está, eles acreditam piamente que as restrições fomentam inovação e tornam as pessoas mais ingênuas. Não, como é que Ingenious, não é? Ingenious. Como é que se diz? O ditado português? A necessidade aguçou o engenho. Exatamente. Era isso mesmo. A necessidade aguçou o engenho e ter alguma restrição de recursos é muito importante para saber como os alocar melhor. Faz-me lembrar Eu lembro de ouvir falar dessa história do Google Books e ter sido um trabalho tipo monumental estar a virar. Eventualmente eles devem ter arranjado um robô para virar páginas, não é? Tipo, e eu acho que eles continuam nisso, porque eu acredito que haja livros, sei lá, eu na biblioteca, agora lembro por ser de Coimbra, da Biblioteca Joanina em Coimbra, que ainda não estão no Google Books, digo eu, não faço ideia, mas provavelmente não. Eu tenho um amigo meu que me diz que eu não me lembro do número e posso estar agora a dizer demais, se era 80%, se era 20% da música ainda não está digitalizada. É uma coisa que eu nem sequer nunca tinha pensado. E no outro dia agora mudei de barbeiro, tenho um barbeiro indiano. E ele está sempre a ouvir música indiana e eu pus o Shazam e o Shazam não reconheceu a música. Eu lembrei-me desse meu amigo. Eventualmente há muita música no mundo que ainda não está digitalizada e livros, a mesma história. Spotify, meu, tenho que tratar disso. E eles lançaram os audiobooks, não sei se viram ontem. Ainda não. São nos Estados Unidos. Yeah. Mas já foi lançado. O próprio Google agora tem também uma coisa parecida com o Shazam. Podes procurar com... Aliás, até podes ser tu a controlar a música e eles encontram. Isso é muito mais fixe até, que é o Google, acho que é o Hum que se chama, não tenho a certeza se é. Mas eu já experimentei isso e consegui. E com a Subiu também dá. O que é que eu tinha a dizer? A Shazam foi adquirida pela Apple, também nunca percebi muito bem qual é que foi a cena deles com aquilo. Porque os gajos têm acesso aos hábitos das pessoas e conseguem depois comprar um monte de coisas. Se for para ter dados, pronto. Como a Amazon comprou a iRobot, não é?
E dizer que podes ouvir o que estás a procurar na Apple Music. Aquilo manda direto para a Apple Music. E agora Também acho manda que para o Spotify, mas sim. Sim, mas a opção principal é na Apple Music. Pergunta-te, queres ouvir na Apple Music? Agora, falar, curiosamente, este mesmo amigo falou-me que há uns pacotes da Apple porreiros com Apple Music e não sei o que mais, baratos, para fazer concorrência ao Spotify. Eu essa história dos livros, mas não dá para ler os livros na Google, não é? Tipo, alguns dá, ainda nunca entendi bem isso. Alguns Não, os livros têm direitos de autor. Portanto, não podem estar completamente disponíveis na Google. Mas se tu procurares um excerto de um livro que tenhas em casa que já que, mesmo que tenha direitos de autor, a Google encontra-o e mostra-te. E depois lá podes comprar o livro ou não, se eles estiverem em acordo. Mas se o livro estiver protegido sobre direitos de autor, não vais conseguir lê-lo todo, obviamente. Mas uma coisa curiosa é livros muito antigos, e um conhecido meu encontrou na casa da avó uma data de livros e queria ver o valor daquilo, e até pôs num grupo algum dos livros, e assim aberto ao meio. E eu pesquisei no Google alguma daquelas palavras, e aqueles eram livros pai, com 100 anos, e a Google encontrou, e conseguis ler todo, porque estes livros com 100 anos, ou mais, já não têm direitos de autor. Sim, senhor. Mas sim, tem essa nuance, não é? Que eles não podem disponibilizar enquanto não tiverem os direitos de autor. E os audiobooks também vai ser igual, vais ter que pagar pelos audiobooks. Não tens já que pagar pelos audiobooks? Sim, é novo, mas são pagos. Quer dizer, há de haver alguns grátis, né? A maior parte vai ter que ser pago. Fizemos aqui uma pequena pausa. E o que é que estavas a dizer, Diogo, em off? Nada especial. Estava a dizer que isto está muito complicado. Estás muito tímido, Diogo. Sim, o Diogo estava a dizer que as obrigações dos Estados Unidos há 10 anos já estão quase a 4%. E a determinado ponto quase que era vantajoso trocar de equities para obrigações. É isso, Diogo. Se chegarmos aos níveis dos anos 70, sim. Mas pronto, mas aí, aliás, todo o espectro do risco é visto em relação ao risk-free, que seria as obrigações dos Estados Unidos. Não só houve uma altura em que pudeste comprar a 18% ao ano, como ainda tiveste os ganhos das obrigações futuras caírem, não é? Portanto, aquilo... Por acaso foi uma coisa que acho que tu comentaste aqui, Diogo, que me ficou na cabeça. Eu acho que se não foi no episódio do Aaron Singleton, foi noutro qualquer a seguir, que foi o Buffett, a certa altura, no fim dos 70, disse que agora é que era hora de comprar. Por falar nisso, o Buffett durante os anos 70, eu não fui confirmar esta informação, mas vi uma tabela, o gajo teve a zeros como é que se diz? A performance dele foi basicamente zero durante a década toda. Mas brutal. Mas não foi o book value. O book value cresceu. As ações é que... Pronto. Sim, aquele teve um desconto de 50% do book value. Em 73 perdeu 60% do valor. Pronto. Ou 63 ou 64. Mas não deixa de ser chato. Mas lá está, com o controle da empresa, tu sabes que aquilo vale mais. Portanto, não tens que estar chateado com o que estão a oferecer. E acho que tu disseste, tipo, o Buffett na altura, no fim dos anos 70, disse agora tem que ser equities, agora equities é que vão dar, quando as taxas de juros estavam altíssimas, e eu acho que foste tu que comentaste, Diogo. Não, mas estás a confundir a alturas diferentes. Porque Sim? o pico das obrigações foi em 82. Não. Sim, foi logo a seguir. Final da década de 70, início de 80. Mas ele se calhar disse isso, eu acho que ele disse isso tipo 73, 74, que era foi aquele cresce muito grande das ações, que ele até vai dizer que é como um oversex guy e na AREM, como é que ele se sentia? Não, eu tenho ideia que foi numa altura em que, e eu posso estar enganado, uma altura em que toda a gente estava, obviamente, a olhar para as obrigações porque davam grandes retornos, tinham taxas muito altas, e ninguém estava a olhar para as ações, que eu acho que foi no fim da década de 70. Okay? Eu posso estar enganado nesta minha leitura. E se assim foi, porque é que isso aconteceu? Tipo, obviamente que no longo prazo as ações deram muito dinheiro, mas nessa altura era quando um gajo devia ter carregado de obrigações. Se estava imaginado a 15%, é meter o dinheiro todo em obrigações e está quieto.
as obrigações deram mais do que as ações. Quem comprou no início dos anos 80. Tiveram retornos superiores. A história é se conseguias obrigações assim a tão longo prazo, não é? Quer dizer, depois trocavas por outra coisa qualquer. Mas... E depois é dinheiro garantido, não é? Desde que não haja muita inflação. É dinheiro garantido. Num país como os Estados Unidos. Na Europa, não totalmente. E até ao Volcker havia muita desconfiança se o Banco Central norte-americano conseguia ou não conseguia controlar a inflação. Por isso é que também as taxas de juros eram tão altas. Sim, eu acho que eles agora também a ideia não querem repetir o que fizeram na altura e por isso é que querem mostrar força. Mas não sei. Olha, meus senhores, aqui para mudarmos de tema, o José Maria Correia Neves diz-nos que nos ouve aos domingos de manhã na Austrália quando vai dar uma corrida, o que é espetacular. Portanto, um Não é? abraço. Ele não dá uma corrida, ele faz uma maratona. É? Como é que sabes? Porque são 2 horas de episódio. Ok. É curioso que eu, quando estava no estrangeiro, também ouvia muita rádio portuguesa. Ainda não havia tantos podcasts, mas ouvia o Alvin, a Prova Oral, ouvia as manhãs, etc. Porque era uma maneira de estar ligado a Portugal, estando lá fora. Portanto, um grande abraço para quem está fora do país a ouvir-nos estes 3 tarolas. Um grande abraço. E depois também gostava de perguntar aqui ao Diogo como é que ele troca tantas vezes de headphones. Eu vejo com headphones novos a toda a hora, porque eu quero comprar uns noise cancelling e preciso de recomendações, quem nos estiver a ouvir, porque eu sei que um dos problemas dos fones que vocês têm é, depois de usar muito tempo, fazem calor ou tornam-se desconfortáveis. Por isso eu gostava de recomendações e gostava de saber porque é que tu, Diogo, tanto trocas de headphones. Eu tenho aí uma data deles, meu, mas isto é tudo fones baratos. Meu. Ok. Estes fones foram da DEC, meu. Daquelas cenas de promoções, te tornas-te sócio, eles dão-te uns fones e depois cancelas e vem de borla. Estes são da DEC, eu tenho aí outras, mas foi tudo coisas baratinhas. Aqueles que eu usava ao início, estão lá na outra casa, esses são melhores. Esses são os da Polis. Mas também já são muito antigos. Estes são fones daí, meu, que eu tive sorte de ir buscá-los. Não são nada especial, mas funcionam. E os teus fones, Gonçalo, quais são? Os meus são os Noise Cancellation da Bose. Os meus ainda não são Bluetooth, estes são de 2017, já os tenho há 5 anos. Estão perfeitos. Realmente, se tiver um bocadinho de calor, começas a transpirar. Não é ideal para ir ouvir podcasts e fazer uma caminhada de 2 horas, também começas a transpirar à volta. Mas para ouvir em casa, ouvir no avião, ouvir em comboio, são espetacular. O Noise Cancellation é espetacular, não? Principalmente ruído mais grave e repetido, tipo típico dos aviões e dos comboios. É perfeito, é espetacular. Boa. O meu ainda é pilhas. Acho que os novos já não. Portanto, isto consome alguma pilha. E às vezes esqueço-me dela ligada, vai logo a pilha ao ar. É só um pequeno senão. Mas eu gosto muito deste. Boa, vou ter que ver os comparativos. E por falar nisso, também vou comprar uma moto. Estou na dúvida se comprou a Honda Yamaha CX, que é a moto mais, como é que se diz? Económica do mercado. Também tem que ver comparativos. É uma coisa que curto fazer, é ver comparativos na net. Bem dito YouTube e Google que nos permitem ver comparativos. Bom, vamos passar de tema, vamos ao último tema da tarde. Mas olha que a moto diminui ali a egocitrigado. Como é que é? Pois, eu tive para te perguntar isso, como é que tu, sabendo tanto e tendo falado dos base rates aqui já há uns tempos atrás, continuas a andar de moto? E é um receio que eu tenho. Quando era puto andava muito de moto e era completamente maluquinho ao ponto de ter ido várias vezes para a esquadra, de ter ficado sem carta, etc, etc. E agora já ganhei juízo nesse aspecto, mas tenho algum receio. E que é que eu sou igual, cada vez estão mais medricas. Quando era mais jovem também, eu cheguei até a conduzir sem carta, quando tinha à volta, um bocadinho antes dos 16. E é muita maluquice e muita coisa que me parece irreal ter feito.
Mas estou cada vez mais receoso, mesmo quando ando muito mais devagar e já tenho algum medo de fazer as curvas bastante inclinadas. Porque basta um bocadinho de óleo e a festa acaba para sempre. Por acaso, nas curvas nem é tanto o que me chateia, depende se há muito trânsito ou não, porque à partida tu vais a escorregar pelo meio do chão e depende do que é que há, onde é que vais acabar, não é? Exato, mas escorregas um bocadinho, esfolas e está tudo bem. Agora é um sistema não ergótico. Depois é reversível. Exato. No outro dia ouvi dizer alguém que foi salvo por um daqueles novos coletes airbag que detecta movimento brusco e insufla, só que também já ouvi dizer que são caros, ainda não fui procurar. És o melhor investidor da história, mas depois tens um acidente de moto, estragas tudo. Mais vale ser um investidor mediano e não ter acidente de moto. E não ter acidente de moto. Mas sim, cada vez ando menos. E uma coisa que deixei de fazer foi mesmo viagens grandes de moto. Bem, em Lisboa e para ir para o Montijo uso com frequência. Mas imagina, agora fui até ao Gerês, nunca me passaria pela cabeça levar a moto. Acho que era um risco demasiado grande. Isso não é mais seguro a autoestrada do que andar no trânsito? Não achas? Não seria só a autoestrada. Claro que a autoestrada é mais seguro do que andar de qualquer outro tipo de estrada, mas depois no Gerês, e depois eu ia para o Douro, todas aquelas curvas e contracurvas e as nacionais são bastante perigosas. São essas curvas e contracurvas que fazem uma boa estrada para andar de moto, curiosamente. Sim. Mas também lá está também mais perigosa. Sim, mas eu sinto muito cada vez mais medroso e também cada vez ando mais de bicicleta aqui para todo lado. Com sorte, os carros vão desenvolver cada vez mais rápido, os carros e as motos, sistemas de travagem e de coisas que evitem acidentes. Bom, vamos passar a melhor história ganha. É o tema que eu trago, a melhor história ganha. Eu confesso que li para aí 5 artigos antes do podcast, antes de começarmos para encontrar um tema. Não houve nenhum que me puxasse realmente. Este foi o menos mau e vamos tentar fazê-lo mais interessante. Portanto, não é um artigo do Morgan Housel em que ele defende que não é a melhor ideia, nem é a resposta certa que ganha, mas é a melhor história. E dá logo, começa com o exemplo do Yuval Noah Harari. Eu tive que escrever para não me enganar no nome do tipo, que é o tipo do Sapiens e do Homo Deus, que já aqui falámos antes. E há vários críticos deste senhor que dizem que ele não traz rigorosamente nada de novo. Não há nenhuma contribuição nova para o conhecimento humano. E o curioso é que o próprio Yuval diz que isso é absolutamente verdade. E ele diz, isto é tão banal, eu não sou antropologista, não sou arqueólogo, eu fiz zero pesquisa nova, eu só peguei em conhecimento que já existia e apresentei de uma maneira diferente. E o que é certo é que vendeu 27 milhões de cópias. Portanto, o que nos diz o Morgan Housel neste artigo é que o livro realmente é muito bem escrito e é muito bem organizado. E são histórias que são cativantes e nós gostamos, como seres humanos, gostamos de histórias. Outro exemplo é a Guerra Civil Americana, que é provavelmente o evento da história americana mais coberto, é o mais bem documentado. Só que em 1990 um senhor chamado Ken Burns lançou um documentário também brutal, pelos vistos, eu ainda não vi, já fui aqui procurar, que teve 39 milhões de visualizações sobre, obviamente, a Guerra Civil Americana. O que é que ele fez? Fez só contar uma história nova. E há bocado o Diogo falava aqui sobre a evolução das espécies. O Darwin, esta eu não sabia mesmo, não descobriu ou inventou a teoria da evolução das espécies. Já existia um senhor anterior a ele que tinha descoberto ou inventado, não sei, a evolução das espécies, só que o Darwin escreveu um excelente livro sobre a evolução das espécies. E depois ainda me fala do John Burr Williams, que eu tenho a ideia que foi o tipo que inventou a história do discounted cash flows, mas através de dividendos, a teoria de que uma empresa é o conjunto dos dividendos somados, descontados a uma X taxa, não tenho a certeza disto. E pelos vistos esse senhor tinha
uma capacidade melhor ou um conhecimento sobre a avaliação de empresas ainda melhor do que o Graham, só que o Graham conseguiu escrever bem sobre elas. E nos dias de hoje nós temos, por exemplo, a Tesla, temos as SPACs, temos uma quantidade de coisas que a história ganha ao conhecimento. E como é que chama o autor? O Morgan Housel diz-nos que no mundo perfeito a importância da informação não dependeria da eloquência do autor, mas nós não vivemos no mundo perfeito, vivemos num mundo em que as pessoas estão aborrecidas, por isso é que nos ouvem a nós os três, em vez de estarem a ouvir pessoas interessantes, não é? E estão aqui ao fim de 2 horas, as pessoas estão impacientes, estão emocionais e precisam, acima de tudo, de que coisas complicadas sejam destiladas e simplificadas. E ele dá o exemplo do Richard Feynman, não sei se vocês conhecem, que era um físico que é brutal, recomendo-vos, ganhou o Prémio Nobel da Física porque descobriu ou inventou, mais uma vez, não sei, a física quântica. O gajo era craque não era termodinâmica? Já não sei. Mas é espetacular ouvir o gajo, porque o gajo fala de uma maneira super apaixonada por física, e estão os vídeos no YouTube, as aulas dele no YouTube, é incrível, o Richard Feynman. E ainda nos diz mais aqui o Morgan Housel que o Morgan Freeman podia-nos narrar uma lista de compras de supermercado e nós adorarmos, e eventualmente haveria pessoas que chorariam ouvir o Morgan Freeman a narrar uma lista de compras. Por exemplo, vou-vos dar o exemplo, por algum motivo, David Attenborough é a pessoa que é, muito por causa da voz dele e da narração dos documentários, e muito daquilo que as pessoas conhecem hoje é graças à voz e à dicção do grande David Attenborough. E, portanto, o que nos diz falta-me aqui uma frase, olha, perdi aqui uma coisa, que é curioso, porque eu tinha aqui uma transcrição do senhor, como é que se chama o tipo que fez o ET, o Steven, quê? Spielberg. O grande Steven Spielberg, como dizem os brasileiros, Spielberg, que ele diz que as pessoas podem ser todas diferentes, mas ele consegue, ele e muitos outros, não é? Consegue pôr as pessoas a rirem ao mesmo tempo, a rir ao mesmo tempo, a chorar ao mesmo tempo, mesmo que as pessoas sejam completamente diferentes umas das outras. Isto no cinema, obviamente, tudo pelo poder de uma grande história. E isto fez-me pensar, olha, em outro exemplo, aqui, levando isto para a tecnologia, depois ele faz aqui assim um bocadinho uma ligação rebuscada com o design, etc, etc, mas o gajo conta-nos como é que uma coisa que era terrível, que era esperar por um táxi, se tornou uma cena muito mais bearable, que me falta a palavra em português, quando a Uber nos mostra o trajeto do táxi e para onde é que está o táxi, quanto tempo é suportável. Obrigado, sou o Vita-use atrás, muito obrigado. O Gonçalo ajuda-me sempre a encontrar as palavras que eu não encontro. Portanto, a Uber tornou muito mais suportável o processo de esperar por um táxi, simplesmente pelo facto de nós vermos o táxi e vermos onde é que ele está. O que às vezes torna ainda mais insuportável quando vão deixar outro passageiro, e porque o taxista pode aceitar o nosso pedido enquanto está numa viagem, vai deixar outro passageiro, ou quando o vemos próximo de nós e ele anda às voltas, há assim algumas alturas que é terrível. Ou quando não se mexe. Ou quando se mexe. Mas pronto, e isto, uma das conclusões é que boas histórias podem melhorar coisas que não pareciam melhoráveis. E depois, pelo contrário, muitos bons produtos não tiveram sucesso porque a empresa não conseguiu contar uma boa história. E quantos produtos podem eventualmente existir nesse mundo e que simplesmente nos poderiam ajudar muito, só que não tem uma boa história, chamada marketing. Isso fez-me pensar, o Warren Buffett é um muito bom contador de histórias, o tipo consegue simplificar, por exemplo, ele não fala de basis rates, ali como o nosso amigo Gonçalo. Pois, eu falei de basis points. Basis points. Sim. O gajo simplifica-te e diz-te que os 2 pássaros na mão são melhores do que 1 a voar, só que também tens que saber um pássaro na mão é melhor do que 2 a voar, mas tens que ter a certeza de se estão lá. Na verdade, ele usa uma um bocadinho diferente, que é 2 pássaros atrás do arbusto, mas convém saber se eles estão atrás do arbusto. Ele consegue simplificar muito e daí
também muito o interesse que as pessoas têm no Buffett e não têm, por exemplo, noutros que tiveram grandes retornos, é porque o Buffett consegue realmente simplificar muito, muito bem a mensagem, todo o mundo que é complexo. E eu quero acreditar que nós também o conseguimos fazer, e já nos vieram dizer em comentários, obviamente não nos estou a comparar ao Buffett, mas que nós não usamos muito jargão financeiro, que eu acho que ainda usamos, mas em comparação com muita malta, com muitos comunicadores da área financeira, acho que estamos bem. E a importância de saber comunicar uma história, especialmente, de uma forma simples e de simplificar conceitos, é muito importante. E isto também me faz lembrar, pensar no... Como é que chama aquele professor, o Aswat Damodaran, ou Damodaran, não sei, que fala do ciclo de vida de uma empresa e de termos o CEO certo para a parte do ciclo em que a empresa está. Por exemplo, se a empresa quer levantar capital, como uma Tesla tem vindo a necessitar, é muito importante ter um CEO como o Elon Musk. Mas depois a minha dúvida é se esses CEOs são bons para continuar a empresa. Por exemplo, o Steve Jobs era muito bom, ainda agora estive a ver outra vez 60 minutos de Steve Jobs, era muito bom em marketing, ia contar histórias e ia criar produtos. Será que seria tão bom hoje em dia como o Tim Cook, quando a empresa já é a maior empresa do mundo? Não tenho certeza absoluta disso e nunca vamos ter essa certeza. Mas há uma fase, especialmente quando a empresa precisa levantar dinheiro, que é muito bom saber contar histórias. E pronto, que é esta a história. Não há muito a dizer, ou pelo menos eu não tenho muito a dizer sobre ela, é só uma reflexão. Às vezes os artigos são mesmo só isso, convites à reflexão. Isso por acaso era uma coisa que me aborrecia um bocadinho nos meus tempos de analista de equity research, é que não bastava conhecer um modelo de negócio da empresa, não bastava conhecer a empresa e achar que ela estava barata, tinha de haver uma história por trás. E tinha de haver todo um contexto e era a parte que mais gostava, todo o processo, mais do que analisar a empresa, de perceber a empresa, era depois, se eu realmente emitisse uma recomendação de compra, criar uma história por trás dessa recomendação que fosse atrativa a quem a ouvisse. E isso sim é incrível, isso fazia mais diferença do que todo o trabalho por trás. Estou-te a ver, fazes uma coisa com a qual não estás bem assim de acordo, ou puxar por uma coisa que não precisa de ser muito puxada, é isso que dizes? Sim, é basicamente acrescentar um bocadinho de folclore, sem necessidade por si, mas por necessidade de ser mais agradável ao ouvido, digamos assim, a fazer a história mais vendável. Por outro lado, no outro lado do espectro, é este ponto de bons comunicadores tornarem coisas que são complicadas simples também é muito interessante. Lá está, o Attenborough, o Richard Feynman, tu ouves o tipo de falar, eu não faço a mínima ideia, deixa-me ver se é Feynman, deixa agora que estamos aqui. E eu estava a tentar encontrar qual era o campo da física. O Feynman é um grande físico. Electrodynamics, Quantum Electrodynamics. Foi um grande orador, faz lembrar o Carlos Sagan também. Exatamente, são pessoas que são muito boas tecnicamente, mas depois também conseguem transmitir as suas, toda essa parte mais densa de forma muito simples. Exatamente. Também é importante. É mais ou menos o que nós fazemos aqui. Mais ou menos. E a pensar um bocadinho nisso, em ser melhor orador e ser melhor a explicar ideias, eu tenho vindo a colocar fora minha zona de conforto e a falar em público. Disse-vos aqui, disse-vos que tinha ido fazer uma palestra no ISCTE, ou dado uma palestra no ISCTE, e disse-vos depois do facto, e vocês ficaram algo indignados até não vos ter convidado a aparecer, mas agora, para o mês que vem... Espera aí. Exatamente. Para o mês que vem vou outra vez ao ISCTE, convidaram-me a ir lá, desta vez falar sobre bias
psicológicos, algo que nós aqui abordamos várias vezes e também é ligado aos mercados financeiros. E bem, espero que se corra tão bem como a última vez que lá estive, que eu pelo menos gostei imenso. Não sei se os ouvintes gostaram tanto como eu, mas Em que horas? eu adorei. É que dia? Qual é o dia? Exato. Aqui Então, em direto? 24 de outubro, portanto, daqui a um mês, Não estou cá. às 5 da tarde. Isso podia ser gravado. Ei, segunda-feira às 5? Segunda-feira às 5. Eu não estou Tenho, cá. tenho uma reunião às 5, só lá para as 5h30. Mas faço lá a reunião já e depois estou lá. Podias saber se gravam isso. Não sei se gravam, acho que não. Atrasa um bocadinho. Começa às 5h15. Não, mas aparece quando quiseres. Eu acho que normalmente as partes mais giras disto é depois de toda a sessão de perguntas e respostas. E onde há alguma interação. E eu ao início vou só falar sobre... Mas aquilo é aberto depois? Ou é para um curso específico ou é aberto para a faculdade? Ou... É aberto à faculdade. Pode entrar sem problemas. Acho eu. Pá, não acho que não estou a falar fora de pé, mas acho que... Não, sim, mas podia ser no âmbito de um Não é no âmbito de uma disciplina, é o curso, o clube de investidores que eles têm, o ISCTE, que traz algumas pessoas, e em parceria com o CFA, trazem algumas pessoas para falar um bocadinho sobre um tema à sua escolha. Eu escolhi este tema porque é algo que me diz muito. Se há uma disciplina que eu acho que me faltou enquanto estudante numa universidade, foi psicologia ligada aos mercados financeiros. E acho que é um pouco da minha contribuição para estes alunos. Porque, lá está. E isto, apesar de eu não ganhar monetariamente nada com isto, é uma coisa que também traz muita gratificação até ao nível de desenvolvimento pessoal e pôr um bocadinho fora da zona de conforto. No dia antes sinto-me algo ansioso, mas depois acaba por saber sempre bem. Já agora, eu acho que já te comentei, é numa coisa chamada Toastmasters, que é uma organização mundial, e depois são pequenos clubes em Lisboa, há uns quantos, bem, uns 6 ou mais, para treinares, falar em público. E acho que tens uma Expo perto da tua casa. Se quiseres puxar ainda mais, sair mais da zona de conforto, eu recomendo, eu adoro. Mas eu perguntei-te se tinhas já contado alguma história e tu disseste não, mas isso não é, isso é o storytelling, que são noites de storytelling na Fábrica Braço de Prata, pá, que são altamente, especialmente a maior parte é em inglês ou todos os meses ou de 2 em 2 meses há em português, mas em inglês é inacreditável. Há uma grande percentagem de americanos, tudo malta nova, há uma grande percentagem de americanos a ir contar histórias, epá, e é de morrer a rir, são tipo espetáculos de stand-up comedy. É muito bom, mas eu ainda não cheguei nem de perto nem de longe a esse nível. O Toastmasters é outra coisa, é para treinar-se, falar em público, e esses são clubes pequeninos, depende também, mas no meu somos para aí 10, 15 em cada sessão. Portanto, se quiseres puxar pela tua sair mais da tua zona de conforto, recomendo ir visitar, nem que seja visitar, podes ir visitar como convidado, só para ver, e depois, se gostares, já sabes. Eu alinho nisso, parece muito bem. Malta, chegamos ao fim da nossa sessão. Foi um prazer enorme. Como sempre, um ótimo fim de semana, pessoal. Divirtam-se. Até para a semana, meu.